apresentando a Flisol, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Necta, Gás Natural. Parceria de Prefeitura Municipal de Araraquara. Apoio SESI, SESC, SENAC, Unesp, Uniara, Instituto Federal de São Paulo, Academia Araraquarense de Letras, EPTV, EPFM, Droga Vem, Paraty Mobilidade, Casa do Saci e Hotel Municipal. Execução e concepção, Café com Pernas e Instituto Colibri. Realização, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Flisol, literatura que nasce para todas e todos. Aplausos, então, mais uma vez, para a Escola Iracema Nogueira, que é uma escola municipal e que hoje está aqui nesse palco. Agradecemos aí a indicação do vereador Alcindo, da deputada Tainara Faria, que vamos ter muita dança na Flisol. Muito obrigada. Mais uma salva de palmas, por favor. Pode sair. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Morada do Sol. É muito bom, né? É muito bom a gente estar aqui. É muita emoção também. A Festa Literária chega na sua 3ª edição. Eu trouxe uma colinha aqui, mas não sei se eu consigo ler ou se eu vou só falar. Mas o importante é que, nessa caminhada, muita gente boa se uniu a gente. E, graças a essa união, que a gente chegou numa 3ª edição repleta de atividades, de mesas literárias. Então, são muitos agradecimentos. Eu chamo ao palco a secretária municipal de Cultura, Tereza Telaroli. Por favor, venha aqui com a gente, representando o governo municipal. Venha, Tereza, ficar do meu ladinho aqui, que ela é muito mais calma que eu, muito mais equilibrada. Então, vamos lá, vamos seguir aqui o roteiro para dar tudo certo. Essa casa que nos acolhe de uma forma muito especial. Esse teatro municipal ficou fechado durante muito tempo. E, esse ano, ele foi reaberto. Desde que nós iniciamos essa jornada da Festa Literária, que iniciamos graças ao grande companheiro, amigo, o imortal Inácio de Loyola Brandão, foi ele. Uhul! Foi graças a ele que a gente começou essa história toda, que me deu coragem. E uma festa a gente não faz sozinho, né? Então, eu fui apresentar essa festa para o prefeito Edinho, para a nossa secretária Tereza, a Gilsamara, o Weber, aí começou muita gente falando, vai dar certo, vamos nessa, vamos junto. E a gente seguiu essa jornada, o primeiro ano homenageando o Inácio Loyola Brandão, depois eu falei, Inácio, eu não vou soltar você, você é o nosso patrono, você fica com a gente ad perpétuo, nós vamos estar sempre juntos. E ele topou essa parada. O ano passado, a gente homenageou o nosso Mário de Andrade, que é quem escreveu Macunaíma, aqui em Araraquara, e que 80 anos da sua biblioteca, que a gente tem aqui também. Então, antes de passar a falar da nossa homenageada, que está aqui juntinho do Inácio, pertinho da gente, eu vou passar a palavra para a Tereza, tá bom? Mais um minutinho. Boa noite a todos. Eu vou falar muito brevemente, porque eu tenho plena noção que não é a mim que vocês, não é por mim que vocês estão aqui, não é para me ouvir, mas eu não posso deixar de fazer desse momento um momento de agradecimento, em meu nome, em nome do prefeito Edinho Silva, que não pôde estar presente, e a quem eu represento agora também. É um agradecimento, antes de mais nada, a todos vocês, porque é sempre muito tocante, muito motivador para quem trabalha com cultura, para quem trabalha com arte,
você vê uma casa cheia, prestigiando e em busca de ouvir, em busca de tatear, de conviver com cultura e com a literatura, que normalmente não tem o mesmo apelo de outras artes, né? Então, eu agradeço demais tudo isso que a gente faz, e mais aquilo que a gente deseja fazer, aquilo que nos motiva na vida, ganha um sentido renovado quando a gente tem esse tipo de resposta da comunidade, do público. Então, muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer a Bernadette, que eu acho que tem uma... Eu estava falando com o Alcindo agora, tem alguma coisa de orgânico nela, ela é contagiosa, você contagia a gente, ela é uma apaixonada, ela não perdeu essa paixão, ela tem essa paixão renovada, e ela contamina e contagia a todos que têm o prazer e o privilégio de conviver com ela e de partilhar, de alguma maneira, dos seus sonhos e seus projetos. Então, tudo isso que está acontecendo agora, que vai acontecer nos próximos dias, que aconteceu nos últimos 2 anos, e a gente espera que continue acontecendo ainda por muito tempo, tem nome e tem sobrenome. É a Bernadette Passos. Obrigada, Bernadette. Agradeço, reitero meus agradecimentos, acho que nunca vou agradecer o suficiente, ao Inácio, que empresta também o seu entusiasmo, também o seu exercício da paixão, para esse nosso de Araraquara, né, porque é a FliSol, evento, e que renova, e que atrai, e que fustiga, e provoca. Então, muito obrigada, Inácio. O exercício da sua paixão nos motiva e nos orgulha. Agradecer a todos os convidados, aqueles que integram a programação desse ano, aqueles que já integraram, aqueles que já se foram, né, como o Zé Celso. Agradecer aos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, que permitem que a gente usufrua desse espaço, que nos oferecem o seu conhecimento, nos oferecem a sua técnica, para que a gente consiga apoiar projetos, porque nós somos apoiadores, o município é apoiador, nós não somos os promotores nem executores, isso é a Fundação Colibri. Então, mas é uma honra, e é através desses servidores, através desses funcionários, que a gente consegue realizar 100% do que a gente realiza. Tá? É muito com muito pouco, mas, em compensação, sobra competência, sobra vontade, sobra paixão. Um agradecimento aos funcionários, servidores da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Comunicação, a todos aqueles que participaram direto ou indiretamente desse momento, e um agradecimento particular, especial, a Carol Guimarães, que é a diretora executiva da Fundarte. Também ela, um prazer e uma honra de compartilhar sonhos, batalhas cotidianas. É um prazer, Carol, nunca vou te agradecer o suficiente. Então é isso, gente, que a FliSol comece e que ela bombe como ela sempre bomba. Uma boa feira a todos. Obrigada, Tereza. Fique aqui com a gente mais um pouquinho, porque é dia de homenagem, de mesa literária, e eu tinha uma frase tão... que eu falei assim, nossa, é importante falar isso, né? Que a gente fala que a paz esteja conosco, né? Que a paz e o amor, que a paz, o amor, a arte, a cultura esteja sempre entre nós e conosco, porque sem isso a gente não tem graça, nem tem vida, né? Quanto que é importante a gente realmente ter uma gestão que apoie a arte e a cultura, sempre. E, continuando, então, o que a gente está colocando, isso que é muito importante, a gente conseguiu entrar no calendário oficial da cidade, graças à Câmara Municipal. Obrigada, Fabi e Virgílio, obrigada a todos os vereadores, ao SIM, todo mundo que apoiou. Valeu, Fabi, valeu você. Obrigada. Então, agora a gente vai ter a homenagem à nossa querida, que chegou um dia antes, como eu queria, eu acho que eu vibrei tanto,
Eu lutei tanto para você chegar antes, eu queria muito você aqui com a gente, e você chegou no dia da homenagem que a gente vai fazer também para o nosso patrono. Então, suba aqui no palco com a gente, Djamila Ribeiro. Djamila é essa mulher incrível, ativista, antimachista, antirracista, e ela provocou uma onda aqui, não só em Araraquara, como na região, com pessoas, com grupos de leitura, que começaram a se debruçar sobre a leitura da Djamila, e deu todo o tom desse ano inteiro. A gente sabe que o autor homenageado, ou a autora homenageada, dão um tom de todas as mesas. E você foi com uma onda, foi uma coisa muito forte, maior do que a gente esperava. Então, nosso agradecimento, né, enquanto Morada do Sol, enquanto Estado de São Paulo, enquanto Brasil, você já é querida agora internacionalmente, chegou de Nova York especialmente para estar aqui com a gente. Então, uma salva de palmas para a nossa querida. E eu vou passar a palavra para você um pouquinho, para depois a gente chamar o nosso homenageado, tá bom? Boa noite. Boa noite, Araraquara. Estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez. A primeira vez foi em 2019, no SESC. Que bom estar aqui de volta como autora homenageada. Quero muito agradecer a você, Bernadette, que trabalha incansavelmente pela literatura e pela arte. É uma honra imensa estar aqui, secretária. Posso levar meus cumprimentos ao prefeito, Edinho. E, claro, ao nosso queridíssimo Inácio de Loyola Brandão, que, além desse escritor maravilhoso, é um querido amigo, um amigo, a gente troca e-mails, e que está sempre junto, muito carinhoso, atencioso. E estar aqui na sua cidade natal é uma honra imensa, que você é o patrono dessa feira, e de eu estar aqui como autora homenageada, lhe agradeço por essa honra. Acho que um dos maiores reconhecimentos que a gente pode ter na vida é receber esse tipo de carinho, de ver todo o trabalho que vocês fizeram durante o ano, dos coletivos lendo os livros, das escolas lendo o livro. E é a primeira vez na minha trajetória que eu sou homenageada por uma feira literária. Então, isso tem ainda mais um valor especial por ser aqui em Araraquara, essa terra, a morada do sol, e que tem esse filho ilustre, que é o Inácio de Loyola Brandão. Eu só agradeço, espero vocês amanhã na mesa. A mesa vai ser amanhã às 19 horas. Depois vai ter sessão de autógrafos, a gente vai poder conversar um pouquinho. Mas, mais uma vez, muito obrigada, toda a minha gratidão a essa cidade que me acolheu de maneira tão amorosa e tão carinhosa. Eu vou pedir para colocar as cadeirinhas aqui, né, junto do palco, porque a homenagem do Inácio é uma homenagem muito singela, é muito simples, mas é uma homenagem que eu acho que espero que ele goste, porque foi um momento tão lindo nessa cidade quando inaugurou os Caminhos de Loyola. A Academia Araraquarense de Letras, juntamente com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, fizeram um projeto lindo de Djamila. E tem os Caminhos de Loyola. E a gente registrou esse caminho. Então, nós vamos pedir aqui para colocar aqui, vocês sentarem um pouquinho, Djamila, Tereza. Vai subir ao palco o nosso amado Inácio de Loyola Brandão, juntamente com Silvana Santoro, que vai fazer uma leitura da homenagem para você. Vai dar volta? Então, a Silvana sobe. Isso.
Silvana Santoro é uma professora de literatura, minha querida atriz, diretora, é amiga do rei. Ela é uma pessoa incrível, todo mundo gosta muito de Silvana, e ela se dedicou aqui a tecer algumas palavras, agradecendo o nosso filho ilustre dessa terra, e tem uma história tão linda que não dá para contar assim rapidinho. Então, ela se dedicou a fazer um texto e trazer isso para vocês. E a técnica vai passar, por favor, as imagens do Caminho de Loyola. Sobre o texto, sou arcaica e eu trago papelzinho. Espera um pouquinho que o Inácio ainda está chegando. Peraí. Mas nessa altura aí não vai dar para ouvir o que eu falo. Vou ler. Vamos Opa! Você quer que eu leia? Enquanto eu passo. Então tá, boa noite a todos. É rapidinho, porque eu tenho medo de tomar um tempo precioso, então, 5 minutinhos. Eu costumo dizer que eu sou amiga do rei, né, que é a Bernadette. Eu tive a oportunidade de estar na casa dela, agora por ocasião da Flisol. E pensem numa pessoa que 5h30 da manhã está trabalhando, é a Bernadette Passos, né? A Dani, a Nerita estão aqui, a Renata, que não me desmentem. E aí a Bernadette me pede para falar sobre o Inácio. E é uma saia justíssima, né? Porque falar o quê, né? É um homem tão grandioso. Então, eu escrevi um texto muito simples, e eu preciso ler porque eu fico nervosa, embora eu lecione há 40 anos e tenha feito teatro ao longo de 30. Eu fico nervosa, meu coração está aqui, ó. Então, vamos lá, né? Até para situar a Djamila, e eu estou lá sentada ao lado dela, essa mulher que eu admiro demais, né, cuja obra eu conheci recentemente por meio da minha amiga Vanessa, que está aqui também. Em 2022, eu disse que a ideia da festa literária, curiosamente, partiu de uma paulistana, que desde 1990, quando fez a adaptação do romance Dentes ao Sol para o teatro, já vem reverenciando merecidamente o nosso Inácio. Essa paulistana, agora cidadã araraquarense, por iniciativa de Fabi Virgílio, é Bernadette Passos, minha incansável amiga. Fazer a Flisol, homenagear Inácio e torná-lo o patrono permanente da festa, foi uma iniciativa que, sobretudo, veio para nos aproximar, nós amantes da arte da palavra, desse homem extraordinário. E ela, então, me pede para falar um pouquinho sobre ele, não é? E eu, pensando em casa, me veio em mente a palavra generosidade, que é um dos atributos do Inácio. Ele tem nos agraciado com a sua presença generosa desde a primeira edição, quando, ao ser perguntado pela Bernadette com quem gostaria de dividir o palco, ele disse, com meu amigo Zé Celso. Sem nenhuma preocupação, não é, em dividir os holofotes com aquele homem iluminado, sabendo-se particularmente iluminado. Mais do que generoso, Inácio, naquele momento, me pareceu premonitório, porque 6 meses depois, o Zé partiu. Né? Nesse momento, ele deve estar no Olimpo, com os demais deuses, né? Porque eu o via como um deus. E, na minha visão, de quem trabalha com literatura, escritores extraordinários, e nós temos 2 aqui, pessoas que pensam a história, que refletem sobre o que significa o mundo, né? O ser humano, têm essa sensibilidade aflorada. Inácio nos presenteou, naquela ocasião, duplamente com sua presença e de seu ilustre amigo. Ano passado, quando o homenageado foi Mário de Andrade, mais uma vez o patrono da festa esteve presente, contando suas histórias, viagens, vivências e também incentivando os jovens escritores. Mais uma vez, eu vou
usar a palavra generosidade. Considerem a realidade de um escritor consagrado, solicitado, premiado, membro da Academia Brasileira de Letras, utilizar seu precioso tempo lendo novos autores e orientando-os e incentivando-os, ele que recebe centenas de e-mails toda semana. Não é isso, Inácio? Na ocasião, ano passado, ao ser consultado por Bernadette sobre quem deveria ser homenageado ou homenageada, este ano, Inácio disse com muita certeza, Djamila Ribeiro, minha amiga, convida que ela vem. Quando a Bernadette me disse isso, eu falei, Bernadette, eu acho que não, né? Uma mulher extraordinária, lecionando fora do país, vai ser muito difícil. Mas acho que para a Bernadette nada é impossível, né? E eis que a Djamila está aqui entre nós. Ela veio até com um dia de antecedência, que feliz, né, que eu me sinto, que nós nos sentimos. E esse é mais um presente que ele nos concede pelo 3º ano consecutivo, né? Muito obrigada, Inácio, muito obrigada. E, por fim, já que eu prometi ser rápida, né, eu vou terminar minha fala com 4 linhas de Dostoiévski, que me lembram esse homem. Não é o cérebro o que mais importa, mas sim o que o orienta, o caráter, o coração, a generosidade, as ideias progressistas. É isso. Palmas para Inácio. Obrigada, Silvana Santoro, obrigada pelas palavras. Eu sabia que ela ia fazer bem esse trabalho e foi lindo. Então, agora receba um presente nosso, Inácio, que é um quadro de Lauro Monteiro, seu, com Dentes ao Sol, que é o livro que ele diz que ele mais gosta. Agradeço, então, vocês por estarem aqui conosco. Eu vou passar a palavra para o Inácio. Eu vou dar as flores para a Djamila, agradecendo ela ter vindo. Eu não sei receber elogio. Quando a crítica me ataca, eu digo que é um imbecil. Então eu respondo. Mas como é que responde elogio? Eu não sei. Eu digo muito obrigado. Minha mãe diria, Deus te pague por tudo isso. Mas eu comecei minha vida em Araraquara e, de alguma maneira, eu estou terminando minha vida em Araraquara. Não sei quantos anos eu tenho. Eu só não posso morrer antes de terminar o romance que eu faço nesse momento. Risco de queda. Não posso morrer antes da minha neta, Antônia, completar 10 anos. Porque é uma figura incrível. Ela nasceu e eu já escrevi um livro para ela. Eu não sei. Outro dia eu estive numa feira literária, ou festa literária, e falei 1h30, e respondi perguntas, e fiz selfies, porque senão não vale a feira. E aí uma professora virou e disse, Inácio, você tem 88 anos, continua andando pelo país, respondeu perguntas, não tem voz de velho. Como é que você chegou nessa idade? Aí eu perguntei, como é que é a voz de velho? E aí a turma riu e ela falou, você nunca bebeu, nunca fumou, nunca tomou droga, nunca tomou Arapronobis, nunca foi devasso. Como é que é? Nenhum regime? Eu falei, não, é muito simples. Ela falou, como? Eu cheguei nessa idade porque eu não morri. Não tem outra pergunta.
E outro dia eu tive a melhor definição de idoso e velho. E com isso eu concluo. Velho tem saudades. Idoso tem projetos. Eu tenho projetos. Obrigada, obrigada, Inácio. Obrigada, Djamila, obrigada, então, Tereza. A gente segue, então, na nossa festa literária. Eu peço que vocês voltem para os seus lugares. Pode ser? Voltar para a plateia. Daqui que eu seguro. Levo. Leva. Quer por aqui? E agora, enquanto a gente está arrumando aqui, antes do Nando Reis, temos uns recados para dar importantes para vocês. Que bom ter você aqui na terceira edição da FliSol, Festa Literária da Morada do Sol, que tem como homenageada Djamila Ribeiro. Para viabilizar a realização desta festa, contamos com o apoio de grandes parceiros. E, neste momento, agradecemos. Apresentando a FliSol, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Necta, Gás Natural. Parceria de Prefeitura Municipal de Araraquara. Apoio SESI, SESC, SENAC, Unesp, Uniara, Instituto Federal de São Paulo, Academia Araraquarense de Letras, EPTV, EPFM, Droga Vem, Paraty Mobilidade, Casa do Saci e Hotel Municipal. Execução e concepção, Café com Pernas e Instituto Colibri. Realização, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Governo Federal. FliSol, literatura que nasce para todas e todos. Alô? Começamos, então, a nossa primeira mesa literária, chamando o mediador, o professor Alexandre Campos. Alexandre. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, queria agradecer a Bernadette, queria agradecer a todos vocês presentes, a FliSol, todos que estiveram aqui, né? Só justificar essa caneca aqui é do curso de letras, tá? Da Unesp, Araraquara. E eu já chamo, então, o nosso convidado, Nando Reis, por favor. Alô, alô, alô. Boa noite a todos, todas. Uau, que legal estar aqui. E aí? E aí, Nando? Bom, primeiro agradecer, né? Essa é, como já foi falado, a terceira edição dessa festa literária, né? A gente está na luta já há 3 anos e numa parceria que tem sido muito frutífera, então várias pessoas envolvidas e levando a literatura para o país, né, para o interior do estado de São Paulo. Obrigado, meninos. Pessoal, seguinte, a gente vai, ao final do bate-papo, abrir para perguntas do público, tá? E a ideia é que tem uns meninos aqui, ao lado, que vocês levantem a mão e eles vão com um papelzinho e eles... você pode anotar a pergunta e entregar para os meninos, tá bom? Até ao final a gente faz essas perguntas, dependendo como é que rolar aqui a conversa. Bom, Nando, obrigado por você estar presente. É um prazer ter aquilo,
né, ter aqui você com a gente. Aí falaram assim para mim, oh, você faz a mediação de uma mesa? Faço, tá tranquilo. Com quem que é? Com o Nando Reis. Tá tudo bem, vamos lá. Obrigado, viu? Bom, queria começar essa conversa, que você falasse um pouco para a gente como é que a literatura e a poesia surgiram na tua vida. Como é que esse universo estético entrou no teu universo de infância e tal? Bem, primeiramente queria agradecer ao convite, a presença de todos vocês, e já de cara me dizendo que sinto até um pouco constrangido de estar sentado aqui para falar de literatura diante de Inácio Loyola Brandão e depois da Djamila, porque, afinal de contas, a minha área, né, ela tangencia a literatura, pois o meu trabalho, o meu ofício é música, eu sou um compositor, mas, evidentemente, lido com palavras e, respondendo a sua pergunta, é claro que a formação do meu pensamento, da minha própria individualidade e para a construção da minha linguagem como compositor e músico é a leitura, a literatura, a poesia, a palavra, de todas as formas que eu tive contato, né? E acho que tudo começa na minha primeira memória da literatura infantil. Curiosamente, eu acho que o que eu mais tenho como primeiro a relação com o que eu chamaria de livro foi através do Monteiro Lobato, do quem eu li, né? Especialmente antes até mesmo de eu aprender a ler, era uma leitura da minha classe. Eu me lembro de ler os capítulos, né, de Reinações de Narizinho, a Viagem ao Céu, enfim. Evidentemente, isso é aquele contato, né, inicial. E eu acho que também não tenho muita ideia de como desfilar aqui a minha relação com autores e tudo mais, porque eu até, honestamente, me julgo um mau leitor, no sentido de gostaria de ter lido e ler muito mais do que leio, tamanha vastidão de quantidade de produção e tudo mais. Mas, enfim, é isso, eu gosto da palavra. E o Colégio Equipe foi importante para ti, né? Ah, sim, o Colégio Equipe. O Colégio Equipe é um colégio em São Paulo, um colégio no qual eu fiz que naquela época chamava-se colegial, de 78, 79 e 80, é um colégio com uma formação humanista, um colégio muito... um conjunto de professores muito importantes na minha vida, né? Especialmente o Agnaldo, que foi meu professor de literatura, né? Falecido há 2, 3 anos. E, sim... é engraçado, eu acho que e Gilson Rampazzo. O Gilson Rampazzo foi meu professor de redação, e dois homens fundamentais. Na verdade, todos os professores. Agora, você falando, eu acho que a minha relação, ou o conhecimento, e não sei se eu usaria dizer o domínio que eu tenho da língua portuguesa, né, dentro daquilo que são as minhas limitações, eu devo à minha professora no ginásio, Maria Luísa, que, caramba, assim, eu sou encantado pelo ensino, né, pelos professores, eu devo tudo a eles, enfim. Então, foram assim, eu me lembro mais dos professores até do que exatamente dos próprios livros em si, pois o prazer, né, do aprendizado, ele vem, eu acho que dessa relação, assim, e, enfim, são a minha escola. Você sabe que você falou do professor Aguinaldo, o professor Aguinaldo Gonçalves, professor de literatura da Unesp, foi da minha banca de mestrado. Uau! É nosso amigo em comum. Que homem maravilhoso. Que homem maravilhoso. Falecido há pouco tempo. E você citou a figura dos professores, em homenagem ao professor Aguinaldo e a todos os professores. Queria uma salva de palmas para os professores.
fantástico, né? Porque a gente precisa dessa mediação, né? Ele era um cara querido. Bom, Nando, você é uma pessoa, né? Cara, latino-americano, brasileiro, nascido em São Paulo. Aí já é bastante coisa, né? E esse seu livro remete justamente às suas origens, de uma forma assim ampla, profunda. Já vamos falar do caderno, da música, mas queria falar assim da sensibilidade com que você toca nessas relações, né? Para você, e como que é para ti lidar então com essas esferas da terra, da ancestralidade, né, da tua família e tal? Como é que elas aparecem no teu trabalho? Eu julgo isso talvez o grande substrato do meu trabalho com a composição, né? E curiosamente estou aqui em Araraquara e as minhas origens, né? A minha ascendência do meu lado paterno é em Jaú, que é aqui do lado, né? Meu pai, meus avós, minha avó e meu avô são nascidos lá. Eu mesmo ganhei o título de cidadão honorífico jauense. E venho muito, Jaú tem uma relação profunda, né, e de amor, e acho que esse livro, cabe deixar claro, eu nem sei se, é claro que ele é um livro, ele é um objeto, mas tudo isso é um caderno, né, de ilustrações, trabalhos gráficos, que eu fiz de maneira muito displicente, pois eu nem sou também artista plástico, a partir de uma letra de uma canção minha, que chama-se Pré-Sal, que ela é, dentre das músicas que escrevi, talvez a que tenha um cunho autobiográfico mais evidente, né? Que é uma coisa curiosa também, né? É comum, quando vamos se referir ao meu trabalho ou falar, enfim, daquilo da minha produção como compositor, dizer que eu sou um autor autobiográfico, o que me parece quase que uma redundância, pois eu acho que não há nada que nós façamos que não tenha esse traço, né, autobiográfico, no sentido qualquer, a escolha das palavras, a escolha dos seus gestos, a escolha da sua roupa, né, o que você vai e faz, tem uma coisa. Mas, evidentemente, ali ela trata, porque é uma canção longa, com uma característica muito, digamos, exótica até para aquilo que é a ideia que as pessoas fazem numa canção pop, né? Estrofe, refrão, etc., etc. E bastante enigmática, do ponto de vista que elas são só de uma ordem, de um fluxo quase de consciência, de memórias, de reminiscências de uma pré-história, assim, pré-consciência, né? Coisas muito relacionadas à minha infância. E o nome, inclusive, Pré-Sal, foi dado pela minha irmã, quando eu mostrei para ela essas coisas, porque tem menções de pessoas, enfim, locais e tudo mais, que depois a gente talvez possa até entrar, porque ela falou, nossa, isso é o pré-sal da sua própria, né, as profundezas das suas reminiscências. E eu sou muito apegado a minha própria história, as relações pessoais e familiares e dos fatos. Eu acho que eu tenho um apego à minha própria infância, sabe? Porque eu acho que é nessa fase que você, ou pelo menos eu, naquilo que eu, quando penso, né, nesse período da minha vida, melhor dizendo, são as impressões mais desprovidas, né, ou preconceitos ou conceitos, né, onde você simplesmente é deixado a se impactar pelas coisas sem predisposições, né? E eu creio que isso sejam os fatos mais relevantes
que vão dentro da escultura, né, que você acaba, a vida vai moldando de acordo com as suas experiências. Ali está um material que é indelével e ele acaba sendo permanente. E talvez eu acho que a gente passa a vida inteira remexendo nisso, como se fosse um balaio, sabe? Então, e não é a nostalgia, não é a vontade de ficar naquele, mas é um pouco de... Tem uma certa coesão, sabe? Onde eu identifico que tudo está meio que insinuado ali, e de uma maneira bruta, e às vezes mais genuína até do que aquilo que a gente vai à custa de muita informação, pensando, enfim. E foi tranquilo para você mexer nessas memórias da infância? Sim, não é nem exatamente uma coisa também não estou falando de nenhuma conotação psicanalítica, no sentido, sim, o que é muito tranquilo, porque eu gosto disso, eu gosto de manter isso vivo dentro de mim, e sempre na lente do que somos né, a cada dia, né? Eu gosto de quase que me rever, ou de ter, com relação a essa carcaça, assim, uma sensação de continuidade. Isso me agrada, assim. Voltar a conversar com aquele menino que a gente era, né? Sim, eu acho fazer isso. Esse diálogo constante. Bom, você falou de coisas importantes, né, dos personagens que aparecem no livro. Tem pessoas ali, um desfile de personagens e tal. Tem algumas correntes, né, de pensamento, de um modo geral assim de ver as coisas, que entende que o eu e o outro se constituem nas relações. Sim. A gente só se reconhece, né, na relação com o outro, na relação com as pessoas, na relação com o teatro como esse, né? Sim. E aí, então, eu queria saber de ti, que você falasse um pouco sobre as tuas parcerias que você teve ao longo da vida, musicais, né? Você é um cara que busca muito parceiro, todo o tempo, está sempre com a geração nova também, fez uma parceria com o João, que é aqui de Américo Brasiliense, o João estudou aqui em Araraquara, e você sempre busca esses parceiros, né? É um compositor, um músico, que está muito se relacionando todo o tempo. Como é que essas parcerias influenciam para ti, Nando? Eu tenho curiosidade, né? Quando eu me percebi, talvez tenha decidido de que aonde eu conseguia me expressar melhor e gostaria de me desenvolver como senso de profissão também, de produção, na composição, e eu sempre fui intrigado pelo pensamento dos outros, né, das pessoas que trabalham com isso também. E a minha origem, né, como músico, melhor dizendo, foi dentro de uma banda muito numerosa, os Titãs. Eram 8, e os outros 7, pessoas muito interessantes, com individualidades muito distintas e personalidades fortes, e muita inteligência e muita criatividade, né? E esse trabalho coletivo, né, que, na verdade, a banda acaba sendo uma resultante de todas essas contribuições para uma coisa que não é exatamente própria de cada um de nós, mas assim, essa somatória e tudo mais, é uma constante relação de aproximação e de descoberta, né, e fascínio, né? Então, assim, isso, antes mesmo de eu pensar como, eu gosto de fazer parcerias, eu estava tendo parceiros, né? E, ao mesmo tempo, ali é um grupo, ele dissolve um pouco a sua responsabilidade. Quando eu comecei, eu era muito jovem, adolescente, de 19 anos, enfim. É uma forma de encorajamento, enfim, uma maneira, pelo menos a qual eu consegui
me inserir e ali ter uma autonomia, digamos, financeira para poder dizer que aquilo era a minha profissão, né? E aí fui vendo que era aquilo mesmo que eu... Antes não foi nenhuma decisão, sabe? Assim, era um desejo meio que... A vida é uma coisa meio... Uma mistura, né, de casualidade, de escolha, de perseverança, de sorte, talento e tudo mais. E, obviamente, em 20 anos de banda, você percebe também num trabalho coletivo que ele é um pouco uma... Não diria uma diluição, mas você acaba sendo diluído, né, em nome dessa produção coletiva, que depende de coisas, de consensos, de votações, de decisões, enfim. Aí, nesse ponto, eu comecei quase que como uma transição, uma forma de ter contato, de poder me ver, sem estar inserido naquele ambiente no qual eu, às vezes, nem me reconhecia direito, fazer trabalhos com outras pessoas, e procurar, e compor, né? E por essa curiosidade, que também ela fica circunscrita a um porque, contraditoriamente, até me dizendo, eu prefiro trabalhar sozinho. Eu não gosto, eu sou uma pessoa tímida, sabe? Eu fico inibido, eu tenho inseguranças, então, mesmo compondo com esses parceiros todos, vamos lá, eu tenho uma parceria, digamos, significativa, em termos de quantidade de músicas, com Samuel Rosa, né, do Skank, agora não mais. E eu nunca consegui, eu não sou a pessoa que senta do lado e toca violão e vai, isso me inibe, eu gosto de trabalhar sozinho, sabe? Eu tenho enfim, então, eu tenho uma curiosidade, tenho parceiros, aprendi com eles, no entanto, eu sou um solitário. Está vendo? O trabalho da literatura é muito solitário também, né? Eu acho que viver é solitário, né? Assim, é uma coisa que a gente tem que se haver, só a gente sabe o que se passa no tumulto interno, nas nossas angústias, e, claro, é prazeroso viver com os outros, há sentido, né, naquilo que se né, nos laços afetivos. Eu tenho filhos, enfim, gosto, sim. Mas eu acho, escrever, o meu trabalho é solitário. Eu acho curioso e admirável pessoas que conseguem trabalhar. Na escrita, eu nem sei se isso é muito possível, né, mas há diretores que fazem cinemas em duplas, compositores que compõem, enfim. Eu, mesmo sendo um compositor com parceiros, o meu trabalho é solitário. Eu me sinto melhor, eu acho que experimentar, não sei nem dizer porquê. E quando você está lá escrevendo, você se sente exposto, assim? Você fala, poxa, eu vou colocar isso. É curioso, porque... eu acho que o lugar onde eu me sinto mais protegido, e talvez até mais sincero, ou mais, não sei se sincero é bem uma boa palavra, mas onde integro todas as nuances, as características, as contradições, né, da minha própria pessoa, é na minha produção. É na letra, no que eu escrevo. Eu acho que se olhar tudo... então, é curioso, porque, por outro lado, a palavra, ou no caso meu, a composição, que ela conjuga, né, palavra, melodia, são uma coisa mais abstrata, mais da área só da emoção, uma outra com significados mais... precisos e tal, ela é um lugar que, concomitantemente, ela expõe, né, o seu pensamento, a sua pessoa, assim, e, ao mesmo tempo, ela tem ela é meio...
uma representação, né? Aonde você fica sente protegido. Então, é um lugar curioso. Eu transito bem. Eu acho que, até voltando àquilo, as pessoas, um compositor autobiográfico e tal. Ou seja, há muitas coisas explicitamente mencionadas de fatos da minha vida, essas que são quase que enigmáticas e né, indiferentes, até porque nada disso é relevante para quem lê. Tanto faz se eu falo que a minha filha chama Zoé e está lá, ninguém precisa, não se trata de autoexaltação, é apenas um ponto de partida, porque qualquer coisa que você faça, eu acho que ela nasce daquilo que são as suas reflexões, a sua experiência, a sua vivência e tudo mais. Então, não há outra coisa a não ser aquilo que é a sua própria individualidade, né? Então, isso quase que não, né? Mas eu ainda assim acho que, mesmo falando de coisas, citando nominalmente, tudo isso é representação, é para ser lido da forma como se faz qualquer coisa, né? Vocês estão aí ouvindo falar, mas cada um está entendendo de acordo com aquilo que é, né? Quando você lê um livro, você vê um filme, você não tem... Eu não acredito que você faça uma coisa e tenha um significado. Eu não faço perguntam mensagem das suas músicas, mensagem nenhuma. Não tem, nem eu sei bem, às vezes, o que eu estou querendo dizer. Eu não acredito que as coisas tenham bula, sabe? Eu não gosto de arte de militância exatamente. Não é exatamente a minha... aquilo que me interessa ou aquilo que eu faço. Claro. Mas aí você se colocando é interessante, né? Porque você, como autor, se coloca, fala da tua experiência e as pessoas se reconhecem, né? Sim. Quem aqui não passou uma experiência de vida ouvindo uma música do Nando Reis, não se apaixonou, não separou, não casou... Mas eu acho que, curiosamente, também, quanto mais... É uma coisa que não é curioso. Eu acho, se eu olhar, 90% das minhas canções estão na primeira pessoa do singular. Eu e tal. E até parece que eu me tenho, então, alta conta, assim. Mas eu acho que a verdade é que nós só... Quanto mais individual, mais universal é. Porque são sentimentos que todos nós temos, há uma semelhança muito bem na natureza dos sentimentos, né? Mas as características são distintas, porque as experiências são únicas. Cada um de nós, todos aqui, podemos falar sobre o que é uma relação de afeto com, sei lá, a sua mãe, ou qualquer coisa assim. Cada um de nós tem uma experiência de uma coisa comum. No entanto, são únicas, né? Então, como as minhas canções, de modo geral, falam dessas relações pessoais e amorosas e tudo mais, elas são banais e são universais. Então, eu acho que essa é uma chave, assim, talvez para achar que eu consiga me comunicar, né? Não sei. Claro. E as pessoas se identificam, né? Bom, vou falar um pouquinho do livro, então. Vamos entrar no livro. Só queria avisar que o Nando Reis não vai tocar hoje. Mas é uma festa, é uma feira de literatura. A festa literária. O pretexto para me trazer aqui foi que eu falasse de algo que eu escrevi. Não, gente. Mas ele está fazendo um show, né? Ribeirão, São Carlos, só comprar ingresso e assistir. Vou tocar em São Carlos na semana que vem. Esse fim de semana. Esse fim de semana. É pertinho. Então, sábado eu estarei em São Carlos. A gente pode ir juntos, de ônibus. Aí, ó, está todo convidado. Bom, Nando, falando do livro, então, é interessante esse livro, assim, para quem trabalha com literatura, semiótica, eu tinha que falar essa palavra. Pedro, dá para projetar ali algumas coisinhas? Aí, ó. Bom, esse é um quadro, né? E aí já tem uma história aí, porque esse quadro está no encarte, se não me engano, do álbum Sei, né? Sim. Que está a música Pré-Sal. Exato. Isso é a capa do disco, uma pintura da Anelisa Igreja. Anelisa Igreja, exatamente. Que justamente foi feita em cima dessa própria música, com elementos presentes ali na canção, que eu gosto muito dessa canção. Ela é totalmente desconhecida.
pelas pessoas que ninguém poderia... Eu compus, sei lá, 600 canções e 30 se tornaram conhecidas. As outras 570 são completamente... E tem ali, entre as 570 que ninguém conhece, ou só quem, de fato, se interessa pelo meu trabalho, tem coisas que eu gosto muito mais até do que... E, enfim, a qualidade das coisas não tem nada a ver com o sucesso que elas possam vir a fazer. Essa canção, que ela tem... talvez seja maçante para entrar, enfim. Mas ela começa com um verso que eu acho que é capital. Espadas de São Jorge sempre em guardas vigiam, inhames majestosos dos negros caules que brilham, barras de lingote... Não, mas, enfim, espadas de São Jorge sempre em guardas vigiam. Tudo isso as coisas, as fascinantes plantas de um jardim da minha casa e os inhames. Enfim, essa canção que tem essa série de imagens e que vai indo referentes à minha própria história, alinhadas com sentido métrico, elas são muito regulares e rítmico e, ao mesmo tempo, desprovida de um senso de lógica que possa parecer que eu estou dentro de uma narração, assim. Ela foi escrita justamente com uma coisa que eu gosto de fazer discos. Eu sou um compositor, mas eu gosto de fazer discos. O intuito, em geral, ou a melhor maneira que eu gosto de apresentar as composições, eu nem sei se eu faço músicas para fazer um disco, ou eu faço um disco porque tenho músicas. Enfim. Mas ainda nesse pensamento do disco, do sentido de uma experiência ou de um roteiro a ser sugerido para que as pessoas possam, a partir dele, se interessarem, enfim, nessa imersão, e terem suas próprias reflexões e seus prazeres e tudo mais. Há sempre uma porta de entrada, né? Porque eu sou da época do LP, e o LP tinha a música 1, e eu sempre penso nisso como a primeira música, ela tem uma música de abertura, é uma coisa completamente subjetiva, mas então eu escrevi essa canção e eu acho que as coisas que nos captam, nos prendem, uma das coisas que, pelo menos a mim, me interessa, fascinam, são as coisas desconcertantes, que não necessariamente você compreende, sabe? Então, essa música, como uma música de abertura, que você vai ler e a pessoa fala, mas do que porra ele está falando? E, na verdade, há, sim, coisas. Porque quando eu digo que não é nada aleatório, é um trabalho muito rigoroso de pensamento, de experimentação, de olhar e reolhar e fazer e burilar. Então, eu considero isso uma coisa, tanto que eu me julgo, é um critério que eu tenho, e, assim, falou, pô, isso tem um grau de resolução, tem uma qualidade que eu acho que pode ser publicado, né? Porque para fazer uma canção, para escrever uma coisa, 300.000 outras coisas que não são tentativas e são experiências, né? Sim. Enfim, agora me perdi, não sei bem o que eu estou falando. Desculpe, isso acontece. A gente vai se perdendo junto aqui, tranquilo. E aí tem a canção, que é de 2012. Sim. E aí surge um caderno. É o caderno. Um caderno que você começou a rascunhar, desenhar, a fazer colagens ali, nessa caderneta, né? Ela aparece ali no canal teu canal do YouTube, você está com ela nas mãos ali. Sim. É uma coisa até interessante, porque, para quem pega o livro, não sabe se aquilo existe de verdade, se é uma coisa que está projetada, mas a caderneta existe, está lá. E aí a gente pensa, então, em 3 coisas que estão acontecendo aí. A música, a caderneta, que veio um pouco depois,
e a relação dessas duas dentro de um livro. Sim. Né? E aí, como é que você sente essa construção dessa relação desses três objetos, assim, uma canção, um livro, uma caderneta, e tudo isso gerando significados, um dentro do outro, um a partir do outro? Eu nunca penso exatamente dessa forma, porque isso é uma análise sobre o que interessante, inclusive. Mas, por exemplo, eu gosto do disco. E eu sempre falei, não só com uma questão nostálgica, minha infância, eu comprava discos, é claro que isso tem muita importância e é a forma como eu compreendo até o que é o meu próprio ofício e tal. Mas o disco, quando eu digo objeto, ele é ele em si, por si só, já é um objeto multissensorial. Ele tem a capa, que ele é visual, tem a música, evidentemente, sensor-auditivo, o papel é tátil, até olfativo, né? Porque eu me lembro do cheiro de discos. Ou seja, a minha própria compreensão do que é o meu trabalho, ou que me leva todas as informações recolhidas, né, através, e mesmo involuntariamente, porque não é que você fica catando as coisas entram e, de repente, você está lá com elas. Elas vêm de todas as ordens, e acho que a música que eu faço, evidentemente, ela está mais ligada à palavra e canção, mas eu sempre gostei de desenhar, e isso é uma coisa absolutamente despretensiosa, sem o menor, enfim, intuito de que um dia virasse uma publicação feita de cunho absolutamente pessoal, por uma canção que sempre é muito sugestiva, porque ela é muito imagética, e ela me parecia que, recebendo, são grafismos, ilustrações, colagens e tudo mais, que, na verdade, não é nada mais, nada menos do que uma, digamos, materialização daquilo que é o próprio pensamento, uma matéria do qual que me serve na hora de escrever uma canção. Então, ela é um pouco um retorno. E essa coisa da caderneta que virar um livro, também foi, daí já é uma coisa que até me escapa, né? O que isso pode significar dentro de você, como você estava colocando, assim. E também porque, evidentemente, eu estou tão envolvido que eu apenas fiz a canção, o desenho, e já é coisa demais para eu olhar além disso, né? Mas tem aí tantos esses camadas, como você falou. E agora você está nesse mundo, né, da literatura, entrando. Você comentou que você tem um livro antes de futebol. Eu escrevi um livro, eu sou São Paulino. Pois é. Somos, né? E nasci São Paulino, né? Você é São Paulino? Inácio, nós vamos entrar nessa polêmica? Ou não, ou eu estou enganado. Por favor, não. Eu que peço desculpas, eu me sinto muito... Não, isso não quis... Pronto. Por favor, pronto. Eu já estaremos. Você é ferroviário. Ei, claro, óbvio. Eu não vou... Vai parecer demagogia, mas o meu segundo time é o 15 de Jaú. Mas, enfim... porque como São Paulino, eu fui convidado para escrever um livro de uma coleção que chama O Pequeno Torcedor, alguma coisa assim, de uma editora do Rio Grande do Sul. Então, tem o pequeno corintiano, o pequeno gremista, o pequeno e o pequeno São Paulino. E eu escrevi, e tem umas ilustrações, pinturas do meu amigo Rodrigo Andrade. Então, virou um livro também. Então, mas coisas... Eu não sou um escritor. E tem o texto do Canaã Ferraz também. Esse sim. O Canaã, um brilhante poeta, um homem que daí escreve
vem um texto, nem sei como chamá-lo, se é um texto analítico, sei lá o que é, um texto sobre a canção, que faz um pensamento, né, sobre a relação da música, da letra, com a tal caderneta e suas ilustrações. Sim, e ele faz uma apresentação muito interessante da música, da caderneta, e aí você está inserido aí nesse mundo da literatura. Como é que você está sentindo festas literárias? O pessoal te chama escritor. Eu me sinto um pouco farsante, né? Mas eu tudo bem. Síndrome. Eu meio deslocado, assim, tentando. E claro, eu gosto. Acho que de novo eu tenho uma relação profissional com a palavra. Algum sentido de eu estar aqui, mas não é que eu seja merecedor de estar numa feira literária. Não. Bom, o pessoal vai ler o livro, vai julgar, mas é um livro muito legal, cheio de coisas. Com certeza já haverá teses, dissertações, análises. Você está sendo... Espere e aguarde. Será uma surpresa. Tem aluno já falando comigo. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta antes de a gente abrir para o público. Né? Depois vocês falam, os meninos, se têm perguntas, por gentileza. Bom, tem um poeta que eu gosto muito, né? Poeta Manuel de Barros, escreveu um livro assim, muito legal, chama Memórias Inventadas. E o Manuel dizia uma frase muito legal, Nando, que é assim, né? 90% do que eu escrevo é invenção, só 10% é mentira. Sensacional, porque, né? E como é que é para ti, sobretudo nesse livro, trabalhar com a memória e a imaginação? Porque às vezes tem coisas que tem que completar, né? Sim, eu acho que elas quase que se fundem, né? Porque a memória ela vai sendo sempre não revivida, mas remontada ou recontada pela a luz de cada dia, né? Então ela não é uma coisa assim como uma fotografia, ela é uma versão, né? E eu acho que esse tipo de coisa que eu faço é curioso. Hoje eu estava falando uma coisa que me ocorre assim, que eu disse em algum momento aqui que as canções elas apresentam, né, tem esse traço autobiográfico do quem é a pessoa, quem nós somos, e a maneira como queremos também nos apresentar. E acho que nas minhas canções eu tenho muito de invenção no sentido de idealização, né, porque eu acho que há alguma coisa que eu busco. Talvez algo não, o que essencialmente eu busco quando eu faço uma música é uma coisa que eu vou chamar de beleza, do belo, sabe? Que é uma ordem, né, de combinação que juntaria aquilo que no meu critério muito particular e subjetivo alcança, né, como um ideal, como um estado, né, de equilíbrio, de resolução, de conjugação, né, de aglomeração das esferas múltiplas, né, das emoções, dos sentidos possíveis e tudo mais, no qual muitas vezes essa idealização vem da pessoa, do meu próprio ser. Eu acho que muitas coisas do que estão escritas ali é o que eu gostaria de ser, um ideal também, certo? Tanto de... então, assim, o desejo é uma espécie de invenção, né, de meta, de projeção, de idealização de algo que você julga que ou não só merecedor ou desejoso, né, que quer, que acha, acredita, tem um pouco de utopia, você acredita que aquilo possa vir a existir, ou que é o que lhe parece adequado
com as condições de ficar bem, né? Sei lá, felicidade, um bem-estar ou qualquer coisa assim. E, por outro lado, as pessoas são bem diferentes e podem desejar coisas muito distintas. Não existe nenhuma... Eu tenho certeza de que não há eu discordo completamente de quem acha que existe um padrão, né? Há coisas, evidentemente, consensuais, éticas, que a gente tem que ter um pouco de civilidade, senão é uma barbárie. Mas, por outro lado, na área do desejo, uau! Sim. Né? Cada um pode desejar o que quiser para si, né? Eu acho que sim. Enfim, estou divagando aqui. Não, é. E esse desejo, essa imaginação, vira um livro, às vezes, né? Temos perguntas da plateia, o pessoal escreveu. Aí, se der para trazer aqui, eu faço aqui para ele. Por isso. O Inácio quer fazer uma pergunta. Eu vou levar ali, peraí. Eu consigo escrever um livro de 500 páginas. Posso segurar para ti? Eu não consigo escrever 20 linhas numa canção. Nunca consegui escrever uma canção. Então, é lindíssimo escrever canção, é lindíssimo fazer música. Eu tenho uma inveja imensa. Entende? E vou morrer sem fazer nenhuma. É muito difícil, as pessoas não calculam. Entende? Eu tenho 1000 amigos músicos, você sabe que eu sou amigo do Tony, da Malu e tudo. Sim. Do teu grupo, né? Mas nada. Entende? Então, expresso minha admiração. Pouca gente sabe a dificuldade. Vamos trocar? Eu fico com a sua habilidade das 500 páginas. É curioso. Obrigado. Eu fico até sem graça de eu rever isso. Tem alguma pergunta aí? Vamos fazer pelo menos uma para só, a plateia se sentir representada, né? Eu imaginava que eu não era tão interessante, mas não sabia que era tal ponto de não ter ninguém querer perguntar nada. Bom, vamos ver se... Temos aí 2 perguntas. Temos 2 perguntas. Oi, Nando. Oi. Meu nome é Mariana. Levanta a mão. Aqui, aí. Oi, Mariana. Oi, Mariana. Tudo bem? Tá ótimo. Ela é sua fã desde pequena, está escrito aqui. Graças à minha mãe, eu não sei se isso é bom ouvir isso, você ouvir isso muito. Eu estou totalmente acostumado. Tá, imagino. Aí, quando chega a minha avó, aí a minha avó... Já chegou. Já chegou a minha avó? Claro. Já chegou. Aí a Mari fala assim, para você, qual a grande diferença do desejo e até tesão entre escrever uma música e um livro? Pretende escrever outro livro? Sobre o quê? Tem outro livro na manga aí, na cabeça, Nando? Não. Nossa. Claro que eu tenho ambições, assim, não é ambição. Eu admiro, eu tenho vontade. Eu já me aventurei, escrevo coisas e não necessariamente não publico, porque elas não têm essa finalidade. Confesso que, às vezes, cheguei uma vez a escrever alguma coisa que eu imaginava que poderia ser um livro. Tenho 100 páginas de um texto que, depois, tem coisas interessantes, mas não justificariam ele ter. Tem tal admiração por escritores, por livros que eu já li, e por essa fôlego, sabe, essa empreitada das tais 500 páginas que me parecem assim inalcançáveis, impossíveis para que eu possa até aspirar, mas, por outro lado, eu tenho, como falei, gosto da palavra, de lidar com isso, e há uma coisa, digamos, que me parece, que é familiar, né? Às vezes eu passo pela cabeça, mas planos, não, eu não gosto de falar muito de planos, sempre parece que você, é uma coisa que está só no campo
enfim, do sonho, das milhares de coisas que a gente vai querendo trilhar e às vezes não acontece nada. Sim. Bem, não sei se eu respondi. Acho que sim. Acho que sim. Tem mais uma pergunta aqui, não se identificou, mas como é lidar com o público que vem prestigiar o Nando, o cantor, e conhece o Nando escritor? Para você tem diferença essa aproximação? Bom, você está recebendo agora. Bem, é outro público para ti, não? Não, eu acho que, obviamente, a maioria das pessoas veio aqui porque talvez saibam quem eu sou pelo trabalho que eu faço com música, mas, evidentemente, informadas de que eu vim falar de uma outra coisa. Sim. Então, assim, eu não... não é que eu não tenho que lidar exatamente. Eu estou aqui falando... Eu fico espantado que vocês tenham saído de casa para vir me falar, mas assim, já que estou aqui, estou tentando fazer o melhor possível, assim, responder com algum grau de coerência e tal, e tudo mais, mas é muito diferente, evidentemente, de quando eu estou me apresentar. Eu tenho mais noção do que eu devo fazer e faço com mais competência, mas por outro lado, é uma coisa informal, assim, né? Não é uma palestra. É uma troca, né? É uma troca, é uma troca. Foi a Vanessa que perguntou, Vanessa querida. Oi, Vanessa. Ela agradece você ter acalentado a adolescência dela, mas não citou a mãe nem a avó. Bem educado. Obrigado, muito obrigado. Pessoal, é isso. A gente tem um tempo, poderíamos ficar aqui a noite inteira, né? Poxa, várias perguntas. A gente vai encaminhar para o Nando Reis, tá? A gente vai encaminhar todas as perguntas. Tem mais perguntas? Tem várias, cara. Eu achei que eram só 2 mesmo. O pessoal mandou, estão vindo mais aqui. Tá bom. Eu respondo depois. Então. Flisol continua amanhã, sexta, sábado e domingo, né? Prestigiem, venham, participem. É a nossa festa literária, não é uma feira, é uma festa, onde as pessoas se encontram, trocam ideias. Isso, né? Eu gosto. Festa é legal. Não é? Sim. Senhoras e senhores, Nando Reis. Muito obrigado. Boa noite. Racial. Paralelamente ao meu estudo sobre o feminismo, eu fui me reconhecendo uma mulher